Bom, esse é o nosso terceiro vídeo do canal. O que a gente tinha visto no vídeo anterior seria o seguinte: eu saindo do que eu chamei de black box para um sistema de som muito genérico, que ele vai pegar o sinal da minha fonte, vai elevar o número de vezes o suficiente para que eu tenha uma tensão de saída aqui que consiga fazer meu alto-falante trabalhar. Só que o sinal que sai daqui e vem para cá, ele tem que ser aumentado 2000 vezes, mais ou menos. E isso se tornou um problema para o pessoal que desenvolve esse tipo de equipamento. A solução que encontraram foi fazer esse aumento de tensão em duas escalas, vamos chamar assim. A primeira seria fazer esse sinal sair de 5 mV e passar para 1 mV, ou um outro valor, lembra que eu falei que seria atrelado ao tipo de equipamento que eu estou trabalhando, e depois desse 1 volt para uma tensão maior, que seria os 10 volts, para fazer o meu alto-falante funcionar. Mesmo esse segundo sisteminha aqui, ele ainda tem interno a ele alguns problemas a mais. Isso é puramente da parte de projeto de um sistema, tá? Da parte de eletrônica. Então, o que aconteceu? Eles descobriram que esse lugarzinho aqui ele tinha que ser modificado mais uma vez. Essa segunda modificação que fizeram, ela vai dar origem a isso aqui. Eu vou ter um primeiro estágio que vai passar essa minha entrada de 5 milésimos de volt para, vamos dizer, meio volt. Um segundo estágio de amplificação que vai passar de 0,5 volts para 1 volt aproximadamente, e um terceiro estágio de amplificação, que é o amplificador em si, o amplificador de potência em si, que vai passar de 1 para 10 volts, onde eu já tenho sinal suficiente para fazer o meu alto-falante trabalhar. Tá? E é nesse estágio que começa a existir a separação entre o que se chama de som profissional e som doméstico, ou alguma coisa parecida com isso. Porque em som profissional a gente vai ter várias fontes de sinal trabalhando. Então todo mundo já viu uma mesa de som de um show tal. Então você percebe que ela tem vários microfones trabalhando nela, tá? Guitarra entrando, enfim, eu preciso de vários estágios desse, todos encadeados de alguma forma. Coisa que num sistema doméstico eu não preciso. A maioria dos sistemas de som de carro, desde que você tem o som embarcado até as tais carretinhas, carretões, paredões, eu não sei bem o nome que leva tudo isso, eles trabalham também de uma forma muito parecida com essa, que é um som doméstico. Tá? Mas hoje em dia os caras do som automotivo estão partindo para isso aqui, que ele consegue contornar uma série de problemas que eles acabam tendo. Tá? Então a separação que passa a existir e que importa para a gente é exatamente essa. Num som doméstico eu tenho poucos estágios de amplificação. Tá? Num som mais profissional eu tenho vários estágios encadeados. Tá? Seria essa a base de um sistema de som profissional, que é o que a gente vai enfocar com mais vontade nessa coleção de vídeos. Tá ok? No anterior eu fiz menção aqui, um sistema profissional, ele tem mais entradas no sistema. Então ele vai passar de um sisteminha parecido com esse aqui, com uma coisa que genericamente, vamos dizer, vai ficar assim, ó. Eu tenho 1, 2, depois tenho mais 1, 2. A quantidade de canais, cada uma dessas coisas aqui chama canal, tá? A quantidade de canais que vão numa mesa de som ou equivalente, ela não tem necessariamente uma limitação. A única limitação real e prática dela é o tamanho físico que o projetista vai querer. Então eu posso ter sisteminhas com 2 entradas, 4 entradas, 8 entradas, 6 entradas, 16, indo até, de repente, 192 canais. Isso é analógico, tá? Nos consoles digitais, que eles simplesmente simulam essa coisa toda aqui, eu não tenho mais, hoje em dia, a única limitação que eu vou ter, ela está baseada nos processadores que são usados dentro dessas mesas de som. Na verdade o pessoal chama de superfície de controle.
Tá? Então o sistema digital eu posso ir de 2 até 256, 300 ou 1000 canais, como eu vi outro dia o pessoal falando a respeito de uma determinada mesa. Tá? A diferença nesse estágio aqui que a gente está falando entre o digital e o analógico é o seguinte, que no analógico eu tenho que construir essas coisas todas. E no digital isso aqui é simplesmente desenho de software. Tá? A parte de hardware ela fica bastante bem definida, de repente em poucos comandos. E você utiliza software e telas de computador para ir alternando a quantidade de canal. Então, por exemplo, numa mesa de som analógica, vamos dizer uma mesa de 56 canais, eu teria que ter toda uma superfície cheia de canais físicos, os 56 canais e mais alguns. Uma mesa digital não, de repente eu posso ter 10 controlezinhos, e esses 10 controlezinhos vão fazer o papel de 10, 20, 30, 40, 50, 60 canais. Tá? Então a brincadeira é basicamente essa. Aí no fim, quando você está montando um sistema desse, tá? O que vai acontecer? Em algum lugar eu vou ter que somar todas essas entradas, tá? Vou ter um dispositivo de controle qualquer aqui, e esse dispositivo de controle, na saída dele é que finalmente eu vou pendurar o meu amplificador, que eu vou mandar o meu sinal aqui pro meu alto-falante. Tá? Mas essencialmente, isso aqui nada mais é que uma reprodução desse primeiro sisteminha. Tá? E isso aqui, como eu falei mais uma vez, ele não tem... a única limitação que você tem aqui é o tamanho físico da minha mesa analógica. A digital não tem esse problema, porque tudo isso aqui é feito dentro da mesa por software. Tá? Bom, aí você olhando para isso tudo, você vai falar assim, tem alguma coisa faltando. Realmente tem, é onde a gente vai entrar agora no assunto. Quando você está trabalhando com som, lembra que eu falei que essa black box, ela faz toda uma manipulação, todo um processamento do sinal de entrada. Então é com ela que eu vou ter que definir se eu quero mais grave, mais agudo, menos médio, enfim. E isso vai me implicar que em algum lugar dessa cadeia eu vou ter que colocar alguns controles a mais, que é o que a gente vai ver agora. Então, lembrando, isso aqui seria um canal da mesa, essa parte aqui, tá? Isso aqui já são os amplificadores que estão mandando sinal para o meu alto-falante, e essa limitação vai depender só só uma limitação física no tamanho da mesa. Porque vocês imaginem, uma mesinha de 16 canais, analógica, ela tem em torno de 50, 60 centímetros de largura, tá? Uma mesa de 56 canais, ela chega a ter 1,80 m, quase 2 metros. Então isso aí começa a se tornar um trambolho para o pessoal carregar. Tá? Então quando vocês viam o pessoal descarregando ou fazendo montagem de sistema de som, algum tempo atrás, vocês viam aqueles cases, aqueles estojos imensos, que tinham uma única mesa carregando. Uma mesa daquela chega a pesar 200 quilos, mais ou menos. Precisa de quase 6 pessoas para levantar. Que é onde a digital começou, um dos motivos que a digital faz tanto sucesso por aí. Tá? Então, essencialmente é isso. Então, recapitulando, isso aqui seria uma tripinha, um canal de uma mesa de som, que você vai juntar quantas tripas forem interessantes para você ter, para a sua função, vai mandar para um outro ponto dentro da mesa que ele vai fazer a soma de todos esses canais, um balanceamento desses canais, e finalmente nós vamos mandar o sinal para o amplificador ou para os amplificadores. Tá? Bom, eu tinha falado um pouco antes que eu vou precisar de controles de grave, agudo, esse negócio todo. Esses controles, eles vão entrar mais ou menos nesse setor aqui. Então o que vai acontecer com aquela minha tripinha? Eu vou ter o meu pré de microfone, uma forma, para o meu segundo pré. E nesse pré, eu vou derivar o meu sinal para aquelas coisas que vão me interessar. Como no caso a gente está precisando de grave, agudo, ou seja, por que se faz isso? Nem sempre o som que você está ouvindo ele é agradável para os seus ouvidos. A essência do controle desses controles é exatamente isso. Então você está ouvindo um som e de repente a voz está, que nem a minha voz, ela está muito grave, eu preciso deixar ela menos grave.
Ou então tem uma menina cantando muito alto e a voz dela é muito aguda, eu preciso deixar ela mais aguda. Ou seja, eu vou ajustar o que eu estou ouvindo ao meu gosto pessoal. Tá? Então eu vou colocar uma série de controles nessa altura do campeonato. O que vai acontecer com esse meu chamado pré aqui? Eu vou ser obrigado a desmontar ele, ou seja, eu vou ter um primeiro estágio, que ele vai fazer uma determinada ação em cima do meu sinal de entrada, desse sinal aqui. Daqui eu vou ter uma derivação que vai me permitir acrescentar grave, agudo, médio, essas coisas todas. Então são os controles que vêm aqui no meio. Uma vez que eu tenho esses três controles, novamente eu vou pegar o sinal dos três juntos, mandar para um segundo pré-amplificador e finalmente todo esse meu bloquinho aqui, tá? Todo esse meu bloquinho que eu estou delimitando aqui vai fazer exatamente o papel dessa única peça que eu tinha anteriormente. Tá? Então vocês vão vendo que o sistema ele vai evoluindo e cada vez vai acrescentando mais coisa no meio daquela minha black box inicial que não tinha absolutamente nada. Então aqui no caso eu tenho um controle de grave, um controle de médio e um controle de agudo. Tá? Em geral, quando você olha a atuação desses controles num gráfico, alguma coisa assim, você vai perceber o seguinte. Esse controle aqui do grave, ele costuma ser representado muitas vezes nas mesas de som e esse negócio todo. Eu vou fazer aqui em cima. Você tem um símbolo desse tipo. Tá, isso aqui tem um outro nome que a gente vai ver mais pra frente, onde ele vai atuar só no que está abaixo desse símbolo aqui. O controle de agudo é basicamente a mesma coisa, só que ao contrário. Então ele costuma usar essa simbologia aqui. E o controle de médio costuma usar essa simbologia. Então, novamente, grave, médio, agudo. Tá? Bom, agora você vai falar para mim o que é grave, o que é médio, o que é agudo. Isso vai ser o nosso próximo videozinho.